Graça e paz, amados. Para mim é um maior prazer de estarmos aqui ainda nesse dia tão especial para abordarmos um assunto muito importante, né, com o tema religiosidade e fidelidade. Entendo que algumas pessoas de coração humilde, de coração puro, que quer seguir a Deus, então algumas delas sentem dificuldade justamente pelo fato de quando ela está se santificando, de quando ela está mudando a sua vida, moldando a sua vida, tendo uma vida diferente. Muitas pessoas do seu ciclo, né, de amizade brincam, né, com ela, dizendo que ela é uma pessoa religiosa, que Jesus não valoriza isso, e muitas vezes a pessoa fica numa dificuldade de exercer a sua fé e até mesmo de santificar. E eu achei por bem hoje estar compartilhando com você uma palavra de Deus acerca desse tema, religiosidade e fidelidade. Primeiramente, vamos fazer, para que entendamos melhor, nós vamos fazer um paralelo entre o religioso e o homem fiel, para que possamos entender. Então vamos partir a partir do homem religioso, do religioso. Primeiro ponto, o religioso, ele não crê no livro sagrado todo, escolhendo os versículos que lhes são agradáveis, rejeitando os demais, né? E a razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, dizendo que pregues a palavra a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, né? E por isso, essa pessoa, esse religioso, ele faz agravo ao Espírito da graça. Então já vê que o religioso, ele procura evitar o conhecimento da Bíblia no que se refere às cobranças de Deus, para que a gente possa mudar nosso caráter, possa melhorar a cada dia. Então, ele escolhe versículo. É o primeiro ponto, né? A parte agradável, a mais agradável, né? Que toda a palavra de Deus é agradável. O segundo ponto, ele não separa tempo para ensinar os filhos em casa e discipliná-los no Senhor, criando no liberalismo os seus filhos e no pouco conhecimento de Deus. E o mandamento de Cristo é este: essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão. Eles têm que ver os pais lendo, buscando Deus, né, o conhecimento. E te serão por testeira entre os teus olhos. Tem que ver sempre os pais na leitura, no valor à palavra. Então, e serão como testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então já se vê que tem alguns detalhes que muitas vezes o religioso não valoriza, que são os mandamentos que ajudam a orientar a família ou qualquer grupo, né, de pessoas que buscam a Deus. Outro ponto, todas as suas decisões, as decisões desse religioso, vêm de si mesmo, não observando os conselhos de Cristo, mas transforma a graça de Deus em libertinagem, deixando Jesus do lado de fora. Por isso que está escrito: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então a palavra de Deus, ela orienta a essa pessoa a estar valorizando sempre os conselhos, os mandamentos de Deus, para que as pessoas sejam orientadas por ela. Aquela pessoa que está sendo discipulada, está sendo ensinada, como é o caso de filhos e outros. Amados, outro ponto, ele honra mais as pessoas do que a Deus. Como está escrito: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? De maneira que
quando Jesus falou tais palavras, foi preocupada, porque muitas vezes escolhemos palavras sempre agradáveis e nós gostamos de ouvir também sempre todas as palavras que chegam ao nosso ouvido de uma maneira agradável, não é verdade? E muitas vezes o que precisamos é ouvir o necessário, ouvir a verdade acerca daquele problema que estamos passando, para poder a gente vencer aqueles problemas e estar de bem com Deus. Outro ponto, o mal religioso é como um menino carnal, que gosta do pecado e de tomar leite falsificado, né? Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Desejai afetuosamente, isso Pedro falando, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo de glória em glória, para chegar à estatura de varão perfeito, sendo trabalhado pelo Espírito de Deus. Amado, outro ponto muito interessante é uma verdade que precisamos compreender, que por ele ser carnal, ele não participa do novo nascimento. Nisto, por isso está escrito assim: nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a nossa fé, como eu já falei em outros vídeos, ela é inserida na palavra de Deus, a fé que nos leva para a vida eterna. Então o apóstolo orientou a igreja nos seus dias, para que ela, o apóstolo João, para que ela pudesse crescer pelos mandamentos de Deus, pelo conhecimento de Deus. Amado, e a Bíblia continua afirmando: a religião pura é imaculada para com Deus. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos, as viúvas, o necessitado, e guardar-se da corrupção do mundo. Então, uma orientação para a igreja, para que possamos estar sempre inseridos dentro da graça de Deus, é importante, muito embora a graça de Deus se manifeste, porque Deus é amor, mas é importante que a gente batalhe para ir se mantendo nesse relacionamento. A Bíblia fala que nós precisamos nos separar da corrupção, ou seja, ter uma vida diferente. Eu sei que não é fácil, mas isso requer um esforço, né, de cada um de nós, para que possamos chegar a esse ponto tão positivo diante de Deus, a esse crescimento. Tem também o religioso, mas o religioso fiel. Nós estamos fazendo um paralelo. Ele é comparado a um bom menino espiritual, pois é guiado pelo Espírito Santo e a palavra, sendo ensinado como uma criança que aprende do seu pai que o ama e se converte. E é por isso que foi escrito assim na palavra do Senhor: em verdade, vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ou seja, o religioso, ele fica vivendo da sua religião, crendo na sua religião, mas dando pouca ênfase ao que Jesus orientou. Já o religioso fiel, não é? O verdadeiro cristão, ele se preocupa com as escrituras e com o que ela nos ensina. Para quê? Não para que a gente cresça simplesmente no conhecimento, mas para que a gente venha praticar o conhecimento que recebemos da parte do Espírito Santo. Então isso foi Jesus falando, ensinando para a igreja na Judéia e para a igreja gentílica, na verdade, que é uma só. O cristão fiel, ou o religioso fiel, ama tudo que representa Deus. Ele ama a graça, a justiça,
o juízo, porque entende que os três andam em sincronia, em sintonia e são harmônicos entre si. Não podemos entender a justiça e o juízo sem a graça de Deus. Não podemos. Nem a graça sem a justiça e o juízo, pois vem da mesma essência divina e afunila-se na verdade. Amados, a verdade é a base do trono de Deus, é imutável isso aí. Vem lá de cima, né, do alto e sublime trono de Deus. Então a verdade é a base do trono de Deus. Tudo que Deus fez, faz e fará é bom. Será que eu posso amar a justiça? O seu juízo? Será que eu posso amar de uma maneira consciente a sua graça? De uma maneira consciente a sua graça? Não é verdade? Digo, pois, isso porque está escrito assim: Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da sua bondade, ou seja, da sua graça. E se Deus ama a sua justiça, o seu juízo, a sua graça, é porque Ele a manifesta de uma maneira sintonizada, sincronizada, de uma maneira harmônica, para que a gente, por isso, vá sendo um cristão trabalhado na mão do oleiro, sendo feito uma nova criatura. Então, amados, o amor de Cristo é importante que entendamos que ele excede todo entendimento. Por isso, conheçamos e prossigamos a conhecê-lo um pouco mais, todos os dias. Que nos tornemos crianças, diante do Pai e recebamos o novo nascimento. É necessário que tenhamos um coração disponível, um coração onde a gente se esvazia de tudo para ser ensinado pelo Pai, para amar tudo que representa o Pai. Esse é o apaixonado. Ele não se apaixona por um nome, ele não ama um nome simplesmente, ele ama tudo que vem do Pai. Não é verdade? Então, amados, estou muito feliz de compartilhar com vocês essa palavra e que o amor de Deus seja com cada um de vocês. Amém? Até a próxima, se Deus quiser. Quero ser uma criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar